Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente vai olhar para um texto, olha, antigo, mas com uma força incrível. O Salmo 113. Sabe, ele já começa e termina com um chamado bem direto: louvai ao Senhor. Mas o que a gente quer entender melhor por que esse chamado, né? Qual a razão disso? Exato, e o Salmo mesmo já dá a pista. Ele fala que esse louvor deve rolar, tipo, em todo lugar, desde o nascer do sol até o poente, e não só em todo lugar, mas para sempre, agora e para sempre. É uma convocação, assim, bem ampla, universal mesmo. Universal, boa palavra. E aí ele justifica, né? Como que ele justifica esse louvor todo? Pois é, aí entra a parte, digamos, mais teológica. O texto descreve um Deus excelso sobre todas as nações, a glória dele está acima dos céus. Tem até aquela pergunta, né? Quem é como o Senhor nosso Deus? Quer dizer, ele é incomparável, numa grandeza que a gente mal consegue imaginar. Certo, uma grandeza cósmica, podemos dizer. Isso, mas aí vem o ponto que para mim é o mais assim surpreendente e central do Salmo. Esse Deus tão grande, que está entronizado nas alturas, ele não fica lá longe, distante. O texto diz que ele se inclina para ver o que está no céu e na terra. Ah, interessante. Ele se inclina. Isso não é só olhar de longe, né? Parece ter uma ação aí. Justamente, não é um olhar passivo de jeito nenhum, é um movimento ativo. O Salmo é bem específico sobre o que essa inclinação significa na prática. E o que seria? Ele diz que Deus levanta o pobre do pó. E mais, do monturo ergue o necessitado. Pensa só na imagem. Nossa, é forte mesmo. Tirar alguém do pó, do lixo, literalmente. É o fundo do poço, né? Exatamente. O pó e o monturo, que era tipo uma pilha de lixo ou esterco, simbolizavam a miséria mais absoluta, a exclusão total na sociedade da época. Mas a ação não para aí no resgate, tem um propósito bem claro nessa ação divina. Que seria Dá uma condição melhor. mais que isso. O texto diz que é para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha a transformação. Uau! Quer dizer, não é só tirar da lama. É colocar num lugar de honra, de status. Do lixo para a mesa da nobreza, tipo isso? E isso é uma inversão radical, uma elevação que ninguém esperaria, concedida por essa atenção divina aos mais esquecidos. Entendi. Então é resgate e restauração completa da dignidade. E ele até dá um exemplo mais concreto, né, mais humano. Sim, um exemplo muito tocante, principalmente para a cultura da época. Diz que ele faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Naquele tempo, a esterilidade era vista não só como uma tristeza pessoal imensa, mas muitas vezes trazia vergonha, isolamento. Imagino. Devia ser bem difícil. Com certeza. Então, ver essa situação mudar para uma alegre mãe de filhos, isso ilustra de forma bem concreta como essa atenção de Deus transforma vidas, sabe? Traz alegria onde só existia, talvez, desesperança. O que me chama muito a atenção nisso tudo é essa conexão que o Salmo faz. De um lado, essa grandeza imensa, acima dos céus, e do outro lado, essa atenção tão focada, tão específica, nos mais vulneráveis, o pobre, o necessitado, a mulher estéril. E aí está, eu acho, a grande sacada do Salmo 113 sobre quem é esse Deus. A glória dele, o poder dele não se revela só na transcendência, lá no alto. Se revela paradoxalmente, talvez, justamente nessa capacidade de se importar, de se inclinar e agir na vida de quem a sociedade ignora, descarta. Então o poder dele é diferente do que a gente costuma pensar. É um poder que se expressa na compaixão ativa, sabe? Na ação de levantar o outro. Não é um poder que esmaga, mas um poder que ergue. Faz todo sentido. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu nesse texto, o Salmo 113 basicamente nos dá um motivo muito profundo para esse louvor universal que ele pede no início. A gente não louva a Deus só porque ele é imenso e distante, mas porque essa grandeza toda se manifesta no cuidado com o pequeno, com o frágil. Majestade e misericórdia, andando juntas. Exatamente essa é a ideia central. E isso, claro, nos leva a pensar um pouco além do texto, né? Como essa imagem de um Deus poderoso que se revela ao se inclinar e erguer os humildes, como isso dialoga ou talvez até desafia as nossas ideias sobre poder, sobre influência. Boa pergunta. O que a gente considera poderoso hoje?
Pois é. E o que a gente pode aprender sobre onde encontrar valor de verdade? Será que não está justamente nesses lugares, nessas pessoas que a sociedade muitas vezes prefere não ver? O Salmo, claro, termina como começou, reforçando o chamado: louvai ao Senhor. Fica essa reflexão pra gente.